Os descendentes de Judá, capítulo 4. Os filhos de Judá: Pérez, Egrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai, Elaade. Estas são as famílias dos Oratitas. Estas são as do pai de Etã, Jecreel, Isma e Idibas, e era o nome da irmã deles, Azeleopone. Penuel foi pai de Gedor, e Ézer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cos gerou Anube, Zobeba e a família de Aarel, filho de Arum. Jabés foi mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe lhe chamou Jabés, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Invocou Jabés o Deus de Israel, dizendo: ó, se me abençoasses e alargasses meu território, e se tua mão estivesse comigo e me livrasse do mal, para que não me machucasse. E lhe concedeu Deus o que pediu. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, que foi pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Tênia, pai de Ir-Naás. Estes são os filhos varões de Reca. Os filhos de Kenaz: Otineu e Saraías, e filho de Otiniel, Atate, e Menotai, que gerou Ofra, e Sairaás gerou Joabe, pai dos habitantes do vale dos artífices, porque eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e os filhos de Elá, a saber, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Assarreel. Os filhos de Esfra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Também gerou Miriam, Samai, Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai da Zanoa. Estes foram os filhos de Bititia, filha de Faraó, com a qual casou Mered. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram o pai de Abiqueila, o Garmita e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simeão: Anon, Rina, Beanã e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Os filhos de Sela, filho de Judá: pai de Leca, Elada, pai de Mereça, e as famílias dos que trabalham linham em Bet-Asbeia. E Joaquim e os varões de Cozeba de Joás e de Sarafe, os quais dominaram em Moabe e tornaram a de Jazubi-Leém, segundo registros antigos. Estes eram oleiros e moravam no meio de plantios, e cercados, moravam ali com o rei, ocupados em seu serviço. Os descendentes de Simeão: os filhos de Simeão, Numeel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul, e Salum, seu filho, Mibição, e seu filho Misma, seu filho. Os filhos de Misma: Amuel, seu filho Zacur, seu filho Simei, seu filho.
Os filhos de Simei foram 16 e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem multiplicaram toda a sua família com os filhos de Judá, e habitaram em Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclague, Bet-Marcabote, Azar-Sussim, Bet-Birim e Saraim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 povos, e todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essa foi sua habitação e sua descendência. Mesobabe, Janleque e Jossa, filho de Amazias, Joel e Gel, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aciel, Elionai, Jacoba, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, Eziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jadaias, filho de Sirim, filho de Semaias. Estes, por seus nomes, são os principais entre suas famílias, e as casas de seus pais foram multiplicadas sobremaneira. Chegaram à entrada de Gedor até o oriente do vale, buscando pastos para seus rebanhos. Acharam fartos e bons pastos e terra espaçosa e tranquila, porque os de Cã habitaram antes. Estes que foram escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e desbarataram tendas e cabanas que acharam ali, e os destruíram até hoje, e habitaram ali no lugar deles, porquanto havia ali pastos para seus rebanhos. Também 500 homens deles, dos filhos de Simeão, foram ao monte de Seir, levando como capitãs a Pelatias e a Nearias, e a Refaias e a Uziel, filhos de Izi, e destruíram o restante dos amalequitas, e habitaram ali até hoje. Os filhos descendentes de Ruben, capítulo 5. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel, e não foi contado como primogênito, pois Judá chegou a ser o maior sobre seus irmãos e o príncipe deles, mas o direito de primogenitura foi de José. Foram, pois, Enoque, Palu, Ecrom e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gogue, seu filho Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual foi transportado por Tiglat-Pileser, rei dos assírios. Este era chefe dos Rubenitas, e seus irmãos por suas famílias, quando eram contados em suas descendências, tinham como príncipes a Jeiel e a Zacarias. Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Habitou também desde o oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque havia muito gado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, guerrearam contra os agarenos, os quais caíram em suas mãos, e eles habitaram em suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Os descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baçã, até Salca. Joel foi o principal em Baçã, Safã, o segundo também Janai, depois Safate, e seus irmãos segundo as famílias de seus pais foram Micael, Missulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de
Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesissai, filho de Jado, filho de Bus, também aí filho de Abdiel, filho de Guni, foi o principal na casa de seus pais. Habitaram em Gileade, em Baçã e em suas aldeias, e em todos os arrabaldes de Saron até seus limites. Todos estes foram contados por suas gerações nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das 2 tribos e meia. Os filhos de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudos e espada, enteçavam arco e destros na guerra, eram 44.760 treinados para a guerra. Estes lutaram contra os agarenos, contra Getur e a Nafis e a Nodab. Deus os ajudou contra eles e os aguerrenos e todos os que com eles estavam se renderam em suas mãos, porque clamavam a Deus na guerra, e lhe foi favorável, porque esperaram nele. E tomaram seus rebanhos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Morreram muitos, porque a guerra era de Deus, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés, multiplicados sobremaneira, habitaram na terra de Baçã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon. Estes foram os chefes das casas de seus pais: Éfer, Isse, Eliel, Arriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes e esforçados, varões de nome e chefes das casas dos seus pais. Mas se rebelaram contra o Deus, seus pais, contra o Deus de seus pais, e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais o Senhor havia tirado de diante eles. Pelo que o Deus de Israel provocou o espírito de Pul, rei dos assírios, e o espírito Tiglat-Pileser, rei dos assírios, que transportou os rubenitas e gaditas e a meia tribo de Manassés, e os levou a Ala, a Bor e a Ara, e ao rio Gozã, até hoje.